Boa tarde, pessoal. É com muita satisfação que o Grupo Legalizar, o Intercind e o Projeto Inovação estão aqui trazendo esse conteúdo de qualidade, palestras interdisciplinares que tratam direta ou indiretamente da abertura, do desenvolvimento, da operação de indústrias no nosso polo moveleiro de Ubá. Além disso, nosso público-alvo é também toda a cadeia produtiva, desde prestadores de serviço, startups, empresas nascentes, empresas tradicionais que queiram, né, fazer diferença, trazer a inovação, essa chancela empreendedora que o Projeto Inovação traz para o Intercind e para todo o polo moveleiro de Ubá. E é com muita satisfação que eu, Caroline Balbino, CEO do Grupo Legalizar, atualmente executora do Projeto Inovação, trago para vocês aqui a presença do nosso presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário, senhor Áureo Calçado Barbosa, que vai fazer a abertura oficial do nosso evento. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Esse projeto de inovação é um sonho que nós tínhamos para realizar aqui no Polo Moveleiro de Ubá já de muito tempo. Eis que surge a doutora Caroline Balbino, do Grupo Legalizar, que se prontificou de maneira voluntária a nos ajudar na realização desse sonho. Ela já fez no preâmbulo qual é a ideia. Nós queremos trazer para o conteúdo, para a nossa casa, para o corporativismo das indústrias moveleiras da Zona da Mata, todas as empresas incipientes dos 25 municípios que compõem o polo. Então, eu quero deixar aqui o meu pedido a todos os prefeitos e ao secretário de Desenvolvimento Econômico dessas cidades, que nos procurem, venham bater um papo conosco para entender exatamente qual é o propósito desse projeto, que tem como fundamento a geração de emprego e renda na cidade de cada um dos senhores. Estará acontecendo aqui também essa semana o projeto Vem para Cá, Vem para Minas, aqui na cidade de Ubá, que tem um propósito similar, trazer indústrias para a cadeia produtiva do setor mobiliário. Então, vamos acreditar nesse projeto, que com certeza ele será coroado de sucesso e nos engrandecerá a todos muito. Eu quero agradecer aos senhores palestrantes que passarão por aqui hoje. É uma honra recebê-los aqui. Isso aqui é a Casa da Indústria Moveleira do Polo de Minas Gerais. Uma boa tarde, obrigado a todos. Muito obrigada ao nosso presidente. Vale reforçar que o nosso polo moveleiro de Ubá, por força de lei, Ubá é a capital mineira dos móveis, compondo hoje 22 municípios, com a perspectiva de 25 até o final desta feira FEMUR. Em negociação, os municípios pretendem ampliar as suas secretarias de desenvolvimento industrial e, para isso, contarão com o Projeto Inovação, levando missões empresariais para essas cidades, e, claro, enaltecendo o empresariado local e, claro, dando a pujança que o nosso polo moveleiro precisa. E para a nossa primeira palestra, eu trago o incrível professor da UENG, Sandro Ferreira, que vai falar sobre criatividade, design e outros assuntos ligados ao corporativismo da indústria moveleira. Seja bem-vindo. Obrigado, Carolina. Bom, boa tarde, né, pessoal? Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Carolina, pela oportunidade de vir representar o ENG aqui para poder falar com o pessoal, falar com os empresários. Eu quero dirigir essa fala principalmente para aqueles empresários que estão começando, para os que estão querendo iniciar uma indústria, ou para aqueles que já têm uma indústria pequenininha, que querem crescer, querem se desenvolver. Na minha fala, eu vou falar especificamente sobre a questão do design e mais específico sobre o processo criativo. Coloquei esse título, né? Processos criativos para funcionários, sim senhor. Tem muita empresa que acha que o funcionário não precisa de ter a ideia de um processo criativo, né? Não precisa ser criativo. Daí a gente quer um pouco desmistificar essa ideia
de trazer para o empresário, para o empresariado de uma forma geral, de que existem muitos benefícios quando todos os funcionários trabalham e desenvolvem o lado do processo criativo. Tá? Bom, isso aqui faz parte, essa palestra faz parte então de do projeto Inovação, realização do Intercind e da empresa legalizada Caroline Balbino. Eu sou o professor Sandro Ferreira, sou professor da UENG. Eu estou aqui representando o curso de design, principalmente. Né? Na UENG, eu sou professor da disciplina de processo criativo, entre outras disciplinas. Lá a gente trabalha com várias disciplinas. Sou também coordenador do curso de especialização do Unifagoc em design industrial, em design de interiores, perdão. E também para reforçar um pouco dessa ideia sei lá, experiência minha nessa área do mobiliário, só lembrando aqui que eu já trabalhei gerenciando o núcleo de design de imóveis, que foi do Senai, uma parceria Sebrae com o Senai, teve participação grande do Intercind nessa época também, né, e fui professor do curso técnico de design de imóveis do Senai de 2005 a 2009. Bom, vamos falar então dessa questão de processos criativos para funcionários, questionando, né? Pô, será que isso é preciso mesmo? Por que eu preciso dessa coisa? Tem uma frase do Bill Gates, né? Não sei se já viram falar, eu não sei se é verdade essa frase, se é dele, mas eu achei muito legal e acho bacana replicar isso aqui, né? Que ele fala que ele dá os trabalhos mais complexos para as pessoas mais preguiçosas da equipe, porque essas pessoas preguiçosas costumam achar soluções mais fáceis para trabalhar. Sempre acham a solução mais rápida, mais viável e tudo mais. Eu não sei se é verdade. Eu sei que isso é bacana de saber. Não estou falando que o pessoal de funcionário também tem que ser preguiçoso, mas tem uma ideia muito legal em relação a isso, que quem tem também que buscar a questão mais fácil de trabalhar é quem está botando a mão na massa. Né? É quem está no chão de fábrica, é quem está trabalhando com transporte, é quem está trabalhando no escritório, é o pessoal mesmo que bota o sangue ali para poder rodar a empresa. Esse pessoal precisa de ter as soluções mais viáveis, as soluções mais fáceis, as soluções mais rápidas para poder trabalhar. Tem uma imagem dessa libélula, né? Não sei se conhecem, já viram falar sobre isso. A libélula ela tem vários olhos, né? Ela dificilmente é pega de surpresa, porque ela olha por vários pontos de vista. Isso é uma alusão que eu faço em relação aos funcionários. Vários funcionários têm vários pontos de vista, e assim, dificilmente uma empresa seria pega de surpresa, sob esses pontos de vista de vários funcionários. E considerando também, né, o conhecimento de uma equipe sempre vai ser muito maior do que o conhecimento de uma pessoa. A gente tem aquela ideia do encarregado da empresa, por exemplo, que ele é o cara que sabe tudo, que faz tudo, que é o que vai tomar conta, que vai decidir algumas coisas, e muitas das vezes não leva em consideração a opinião dos seus funcionários. Erro, né? Erro grave. O conhecimento da equipe sempre é muito maior do que o conhecimento daquela única pessoa. Bom, então eu reforço essa ideia, processo criativo para funcionários, sim senhor. Né? Eu tirei essa imagem, esse rapaz da foto ali, é um escritor sobre criatividade, chama Henrique Sclot. Ele tem um livro no qual eu me baseei aqui para escrever esse título, e o título do livro dele é Você é Criativo, sim senhor. O título do livro é Você é Criativo, sim senhor. Falando que todos nós somos criativos, só precisamos aprender sobre como ser criativos. Então, peguei essa ideia e trouxe para cá, e reforçando essa ideia. Né? Parou aqui minha apresentação. Foi. Bom, então, para poder falar um pouco sobre processo criativo, tem duas coisas básicas que eu acho que a gente precisa entender sobre isso. Primeiro, são alguns mitos, e algumas empresas acham que não trabalham com o processo criativo justamente por causa deles, né? De pensar assim, olha, o processo criativo é dom, a pessoa tem que ter o dom para ser criativo. Tem nada, isso é um mito danado, né? Processo criativo é técnica, a gente tem que entender como é o procedimento, né? Poxa, imagina bem se você fala assim, um músico que vai compor uma música ali, o cara tem o dom divino que Deus encostou o dedo nele e falou, faz a música aí. Não, ele senta, ele trabalha, ele estuda, ele testa um acorde, testa outro, testa uma letra, testa uma harmonia, e aquilo vai se construindo no suor do trabalho dele, né? Então tem a técnica de desenvolvimento, não é? A Deus dará aquilo ali.
Outra coisa, achar que processo criativo é só questão de designer, de artista. Na minha empresa eu não tenho aqui designer, então não vou colocar ninguém para entender de processo criativo. 2 erros, né? Tem que ter o designer e tem que trabalhar com o lado criativo. Isso também é um mito muito grande, porque criatividade é para todos nós. Não sei vocês, mas eu já trabalhei muito o lado de criatividade dentro da minha casa, fazendo aquela famosa gambiarra. Tenho um problema qualquer que seja dentro de casa e não consigo arrumar, eu vou me virar, eu vou pensar, eu vou testar coisas até conseguir fazer aquilo, até corrigir um problema. Eu tenho um problema dentro da minha casa, eu vou arrumar esse problema, eu vou corrigir. Nem que seja no gambiarra. Esse processo de testar, de avaliar, de buscar a solução, esse é o nosso processo criativo. Né? Então, se eu tenho um problema e eu desenvolvo uma solução, eu estou sendo criativo para isso. Criatividade é para todo mundo que tem problema. Todo mundo tem problema, menor que seja. Outra coisa é falar que criatividade surge do nada. Outro mito grande, né? Criatividade tem método. A gente tem as etapas para seguir ali sobre criatividade, para buscar a entender problema, buscar desenvolver soluções, até chegar numa solução concreta. A gente tem um procedimento para seguir naquilo ali. Então, também não é do nada. Tem muita gente que fala assim, eu tive uma ideia tomando banho. Não sei se vocês já tiveram isso, já aconteceu com vocês. Pô, tive uma ideia massa tomando banho. Essa ideia massa que veio na hora do banho não veio por acaso na hora do banho. Veio porque você estava pensando nisso antes, porque você analisou um problema antes, porque você visualizou aquilo, porque você pensou pra caramba naquilo. Quando você está em processo de relaxamento, o seu cérebro está trabalhando. Né? Eu estou relaxando, o cérebro trabalha, faz as conexões, aí sim vem a ideia, vem a criatividade, vem aquele momento eureka que fala, né? Poxa, mas isso não aconteceu do nada, aconteceu porque você ralou antes. Outra coisa, falar que criatividade não é para mim, eu disse, criatividade é para todo mundo. Né? Um funcionário que tem uma ideia e leva para a empresa, tem benefícios. A gente que tem uma ideia dentro de casa, resolve um problema dentro de casa, eu tenho benefícios. Então, criatividade é para todo mundo. Falar que não é para mim é um mito muito grande. É sim, é para todo mundo. Outra coisa importante sobre criatividade são os bloqueios. Bloqueios criativos. Bloqueios criativos são coisas externas ou internas, ou nossas, ou de alguém que quer colocar na gente de alguma forma para falar assim, olha, você não tem que ser criativo, você não consegue, para com isso, larga essa vida. Também não é por aí, né? Não sei se já viram algumas coisas assim. A gente tem alguns bloqueios educacionais. Quem nunca passou por algum problema com pai, professor, algum ministro religioso, patrão, o pai que fala, não faz isso, menino, isso aqui não pode, não colore na mesa, não colore na parede, não risca aqui, não faz isso. Não... Toda hora estamos sendo tolhidos de ser criativos. Né? Isso é um bloqueio, tem que ser impedido de acontecer. Bloqueios mentais, algumas pressões psicológicas que a gente sofre. E sofremos o tempo todo. Né? Em muitos momentos a gente tem que dar uma resposta certa, né? Tem que dar só aquela resposta certa. A gente não pode errar, né? É proibido errar. Por que a gente não pode errar? É com o erro que a gente aprende, né? Pessoas que tentam falar com que a gente não seja criativo, e a gente acaba não sendo criativo porque tem pressão, né? Outra coisa, bloqueios emocionais, esses são nossos, isso são bloqueios que a gente coloca na gente mesmo quando a gente aceita o que os outros estão falando. Né? E a gente tem que acabar com isso. Passo a ter meu medo de errar, eu passo a ter vergonha de falar, vergonha de expor minha ideia. Eu estou dizendo aqui que os funcionários têm que ser criativos, tem que ter processos criativos para eles. Né? Mas eles podem ter vergonha de falar porque de repente fala alguma coisa, dá uma ideia uma vez e é criticado. E as pessoas riem dele por tentar desenvolver uma coisa boa dentro da empresa. Outra coisa são os bloqueios culturais, é falar assim, pô, isso aqui sempre funciona desse jeito, na minha empresa é sempre assim, sempre aconteceu dessa forma, por que eu vou mudar? Né? Algum padrão cultural, essas coisas, são bloqueios, esses então, educacionais, mentais, emocionais e culturais, são alguns bloqueios que a gente tem que parar de deixar que aconteça com a gente. Bom, então falei de alguns mitos e falei de alguns bloqueios, então o que a gente vai considerar que seja aqui essa criatividade, o que seja esse processo criativo? Eu separei aqui 3 etapas básicas para a gente tentar discutir um pouco do que seria a ideia de um processo criativo. Eu vou tentar falar de uma forma resumida, óbvio, não vou falar aqui não vou fazer aqui uma aula sobre processo criativo, porque a ideia é mostrar para o empresário
que a gente tem condições, sim, de colocar seu funcionário para ser criativo, para trabalhar a criatividade, para solucionar problemas internos, né? Não é? Então, esqueçam a ideia de que é uma aula completa de processo criativo. Mas num processo normal, convencional de criatividade, a gente tem mais ou menos essas 3 etapas. Um processo de entrada de informações, um processo de processamento e uma de saída. Esse de entrada são os nossos conhecimentos, né? É quando eu tenho meu repertório. Meu repertório é tudo que eu tenho de conhecimento, é minha cultura, né? É quando eu faço uma pesquisa, quando eu leio, quando eu viajo, quando eu conheço pessoas, quando eu discuto, debato com pessoas diferentes, eu vou aumentando o meu repertório. Isso é basicamente trabalhar minha curiosidade. Quanto mais curioso eu for, mais eu aprendo, mais eu desenvolvo esse lado, tá? Outro lado, a segunda etapa de um processo criativo é o processamento. É assim, poxa, eu tenho um problema. Eu peguei esse problema e comecei a analisar ele sobre o meu repertório, sobre o meu conhecimento, analisei. Deixa eu pegar isso aqui agora, deixa eu discutir com algumas pessoas. As pessoas vão me dar umas ideias, eu adapto essas ideias à minha. Eu pego a opinião de um, de outro, vou combinando ideias ali, vou combinando informações, combino conceitos e tudo mais. Eu vou melhorando e desenvolvendo essa ideia, né? Isso é eu trabalhar a minha imaginação. Desenvolvo a ideia, discuto a ideia e vamos desenvolvendo isso. No final das contas, a gente tem a saída. Se no começo eu peguei o problema e analisei, depois eu desenvolvi, discuti, combinei coisas, desenvolvi a minha ideia, eu passo a ter algo, um produto, um resultado de saída. Essa saída pode ser uma ideia apresentada, pode ser um processo, um novo processo, pode ser uma correção de um produto, pode ser qualquer coisa, né? Mas é basicamente, como resultado, a evolução. Seja a evolução do processo, do produto, seja a evolução do nosso aprendizado. Porque eu tive a coragem de desenvolver de apresentar essa ideia, e mesmo que essa ideia dê certo ou dê errado, no final das contas, a gente aprende com aquilo, né? Eu apresentei uma ideia, a gente testou essa ideia aqui, ela não deu muito certo. Beleza. Pô, paciência que não deu muito certo ali, mas eu aprendi agora que aquele processo daquela forma não funciona. Quando eu for dar uma nova ideia, eu já sei que aquilo não funciona, né? Então, eu melhoro a situação para as próximas. Então, se eu fosse falar de uma separação de etapas de processo criativo, e aí a gente entra numa questão um pouco mais clássica sobre o processo criativo, a gente tem a etapa de identificar e entender problemas. Aqui, a parte mais importante para a gente é entender os problemas. Identificar problema para quem está dentro de uma empresa é fácil, acontece o tempo todo, o problema aparece a todo momento, a todo instante. A questão é, deixa eu entender melhor esse problema. Por que isso é um problema? De onde vem esse problema? Qual é a real causa daquilo, né? Isso é uma etapa de entrada ali. Depois eu tenho que gerar algumas possibilidades de solução. Depois que eu entendi bem aquele problema, deixa eu buscar uma solução para aquilo ali, né? Aí eu tenho formas, métodos, ferramentas para gerar essas opções. Eu vou falar de algumas daqui a pouco. Depois que eu gero essas opções, eu tenho uma etapa de avaliação. Eu tenho que ver se daquelas opções que eu desenvolvi, qual delas funciona? Todas? Algumas? Uma? Nenhuma? Eu tenho que avaliar aquilo ali. E, por fim, eu tenho que implementar para ver se aquele negócio realmente funciona. Isso aqui é um procedimento básico de uma ferramenta poderosa de processo criativo, que é o CPS, o Creative Problem Solving, ou solução criativa de problema, que é apresentado na forma desse losango, formado por quatro outros losangos. É uma forma clássica de apresentação, que é um processo cíclico. Tá? A gente entende o problema, identifica o problema, entende o problema, lança possibilidades de solução, implementa, e se der certo ou se der errado, a gente refaz todo esse processo. Só para mostrar que aquelas 4 etapas que eu falei ali, elas estão dentro disso aqui. E isso aqui é uma ferramenta poderosíssima de criatividade, de solução de problema. Então, reforçando a ideia, processos criativos para funcionários, sim senhor. Seus funcionários precisam disso, não é difícil de implementar, não é difícil de incentivá-los, né? Bom, deixa eu falar um pouco de ferramentas simples que a gente pode trabalhar na hora de desenvolver esse processo criativo dentro da empresa. E são coisas realmente simples para a gente discutir e apresentar aqui. Para entender os problemas, não sei se já viram a quantidade de perguntas de por quê que uma criança faz.
criança faz essa pergunta porque ela está querendo entender, ela está querendo aprender. Não adianta dar uma resposta meio por alto para uma criança, que ela não vai deixar ficar por isso. Ela vai buscar entender o porquê. Dentro de um processo criativo, a gente tem uma ferramenta que chama os 5 porquês. Que, na verdade, não precisa ser 5. Pode ser que aconteça resposta exata para a gente com 4, com 3, com 10. O que importa é, quanto mais eu fizer a pergunta por quê, mais eu vou entrando na razão do problema, para entender a razão do problema. Eu peguei aqui alguns exemplos de internet, simples. Entrar no Google para colocar lá 5 porquês, vocês vão achar essas mesmas imagens que eu coloquei aqui. Para vocês verem que isso é tranquilo de desenvolver. Aqui, por exemplo, um problema é uma peça com defeito numa empresa. Aí a gente transforma isso numa pergunta. Por que essa peça está com defeito? Aí aparece aqui, ó. Ela está com defeito porque resultou num problema de um processo produtivo. Vamos transformar essa resposta numa pergunta. Por que resultou num problema no processo produtivo? Porque eu apaguei aqui. Porque ocorreu um problema, numa avaria no equipamento. Mas por que meu equipamento deu problema? Deu problema porque não foi realizada manutenção. Mas por que não foi realizada manutenção? Porque a manutenção preventiva não estava incluída no plano. Porque, em nome de Deus, não estava ali dentro do plano. Porque o manual não sei o quê. Então, qual que é a solução desse negócio? A solução é incluir as ações de manutenção preventiva dentro do plano. Então, quando eu vou entendendo o porquê da coisa acontecer, eu não vou só remediar aquilo lá. A pergunta inicial era, uma peça lá apresentou defeito, então eu vou lá e vou corrigir aquela peça. Amanhã dá de novo o problema. Mas qual que é a razão do problema? Vamos tentando entender por quê. E tem vários formatos de desenvolver isso, várias formas. Isso é um texto simplesinho de a gente escrever e transformar isso numa solução. Aqui, nesse outro exemplo, um problema de uma máquina que parou. Mas por que essa máquina parou? Parou porque... Cadê o laser? Porque o circuito ficou sobrecarregado. Mas por que isso ficou sobrecarregado? Porque faltou lubrificação. Mas por que não lubrificaram esse negócio? Por causa disso. Mas por que não aconteceu? Por quê? E vamos até chegar na solução desse negócio, entender por que isso não acontece. Aqui outros 2 exemplos. Esse último aqui eu acho bacana também, que é um simples. A gente fala assim, um funcionário faltou. Então, por que ele faltou? Porque está de licença. Por que está de licença? Porque machucou. Mas machucou por quê? Porque não usou o EPI. Por que não usou o EPI? Porque não entregaram para ele, não tinha no estoque. O cara machucou, está de licença porque não tinha EPI no estoque. Qual que é a solução desse negócio? Bota o EPI no estoque, distribui esse negócio para os funcionários. Para a gente resolver um problema relacionado à falta, à ausência de um funcionário da empresa. Bom, isso aqui são 4 exemplos, só para mostrar alguns, que é fácil da gente buscar entender a razão dos problemas da empresa. Com uma ferramentinha simples que é, de certa forma, infantil. Só ficar perguntando por quê. Bom, depois que eu entendi a razão, eu vou buscar desenvolver uma solução para aquilo. Basicamente eu perguntar, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse daquela outra forma? Mas e se fosse assim, e se fosse assado? Sempre perguntar e se. Quando eu pergunto e se, eu estou desenvolvendo uma etapa de divergência de ideias. Eu estou gerando várias opções de ideias. Essa divergência de ideias me gera um formato, não sei se está fácil de vocês enxergarem aí, um formato de uma abertura. Daqui vem aquele formato do losango lá do CPS que eu mostrei antes. Primeiro eu faço uma abertura, olha, eu tenho um problema que está aqui no começo, e a partir desse problema eu vou abrir possibilidades. E se eu fizesse isso para solucionar o problema? E se eu fizesse aquilo? Eu vou lançando ideias até um certo tempo, até um determinado momento que eu falo, olha, aqui agora eu tenho que parar, eu vou determinar esse tempo e aqui eu tenho que interromper, que minha vida não pode ficar em torno disso. Eu tenho que gerar possibilidades, eu tenho que trabalhar. O que eu faço depois? Eu vou convergir as ideias, eu vou entrar na etapa desse não porquê.
Se eu lancei 15 ideias ali, gerando isso, se fosse assim, se fosse assado, eu vou começar, olha, essa ideia não serve porque, não sei porquê. Essa ideia não serve porque fica cara. Essa ideia não serve porque o processo produtivo demora. Essa ideia não serve porque o mercado não compra. Essa ideia, sei lá. A gente começa a analisar essas ideias e falando não por quê. Né? E aí eu tenho essa fase de convergência. Então, na fase de divergência, eu crio opções. Na fase de convergência, eu vou fazer minhas escolhas. Ou seja, eu tenho uma etapa lá no começo em que eu tenho um problema direcionado, eu vou divergir, lançando ideias, eu vou interromper e vou convergir, analisando as soluções para chegar num resultado final. Problema, desenvolvimento, solução. Uma forma de trabalhar o design de produtos, por exemplo, uma forma clássica de divergência e convergência, é a nossa geração de alternativas. Isso é um método gráfico, é um método de desenho. Quem tem facilidade de desenho, consegue. Quem desenha muito bem, consegue fácil. Quem desenha mais ou menos, consegue fácil. Quem desenha mal, talvez não vai conseguir desenvolver muito bem, mostrar a ideia. Mas vai conseguir ele sozinho analisar aquilo, porque ele vai entender o próprio desenho. Então, falar assim, eu sou ruim de desenho. Beleza, eu sou ruim de desenho, talvez você não vai entender meu desenho, mas eu vou. Para eu desenvolver sozinho, eu vou entender aquilo. Então, não saber desenhar não é uma desculpa para não fazer. Tá? O que é a geração de alternativas? É eu começar a falar assim, olha, e se a forma dessa cadeira fosse desse jeito? E se tivesse um encosto mais alto? E se tivesse um encosto arredondado? E se o assento fosse mais alto, mais baixo? E se tivesse 3 pés? E se tivesse 5 pés? E se? Depois eu começo a analisar. Não porque essa não por causa disso, essa não por causa daquilo. E vou filtrando. Tá? Então, isso é a nossa geração de alternativas. Uma outra forma é trabalhar um brainstorming. Não precisa de desenho. Eu posso fazer texto. Né? O brainstorming, vocês devem conhecer como aquela... eu ia falar o toró de palpite, mas é muito feio falar isso, né? O toró de palpite é muito feio falar. Mas é aquela chuva de ideias. A ideia original do Alex Osborne, que criou, é trabalhar o brainstorming como uma ferramenta, e estou longe aqui para ler aquilo, que significa... O que está escrito aqui, gente? Usar, estou perto, está sem foco para mim, estou ficando velho. Usar o cérebro para atacar um problema. Eu vou usar o meu cérebro para atacar um problema. É a ideia básica do brainstorm. Ele pode ser desenvolvido no papel, texto. Né? A versão de texto dele a gente chama de brainwriting. É a mesma coisa. O que acontece em relação a isso? Parece um negócio complicado. A gente pode escrever isso numa folha de papel sulfite, a gente pode fazer isso nos post-its, a gente pode escrever isso em cartãozinho pequeno. Né? Quando a gente fala de design, a gente vê muito os post-its pregados na parede, parece que é moda esse negócio. Aqui eu não coloquei post-it, eu coloquei papel com fita crepe. Um exemplo para poder falar assim, olha, pode ser muito simples isso, não é nada de complexo de fazer. Né? Mas o que é legal de usar a ideia do post-it, ou dos papéis soltos na mesa, ou dos papéis com durex na parede e tudo mais? É a possibilidade que a gente tem de trocar as coisas de lugar. Porque eu começo a gerar várias ideias, eu posso agrupar, olha, essa ideia faz parte disso, essa ideia faz parte disso, essa ideia faz parte daquilo, essa outra faz parte daquilo, e quando eu vejo, aquele monte de ideias gerou alguns grupos de solução, de possíveis soluções. Então fica mais fácil para a gente, ao invés de colocar aqui num papel sulfite texto com linhas corridas ali, né? Então esse brainwriting ou brainstorming, ele serve muito para a gente em relação a isso, a gerar possibilidades de ideias. Bom, eu tenho lá minhas ideias geradas, eu preciso analisar, ver realmente as possibilidades de solução daquilo. Uma ferramenta bacana demais que eu acho, é essa representada que eu costumo chamar de advogado do anjo e advogado do diabo. O advogado do anjo vai pegar aquelas ideias, e aí pode ser outros colegas, pode ser colegas de profissão, pode ser pessoas em casa, qualquer pessoa externa, que não seja você mesmo que deu as ideias. O advogado do anjo vai olhar o lado positivo, fala assim, olha, o que eu gosto nessa solução é que ela ficou mais confortável, o que eu gosto nessa solução é que ela ficou mais barata, o que eu gosto nessa solução é
tarará, e vai lançando uma lista de coisas ali. O outro vai olhar o lado negativo. O que eu não gosto nessa solução é que ficou caro. O que eu não gosto dessa solução é que não ficou ergonômico. O que eu não gosto dessa solução é sei lá o quê. Né? Então, essas análises são legais porque começam a listar para a gente pontos positivos e negativos. Isso é difícil de fazer numa empresa? Não, pô, você tem seus colegas de profissão ali, você tem seus colegas de produção. Passa esse negócio para um, para outro ali, e de preferência, se a empresa conseguir montar uma equipe para isso, uns analisam ideias dos outros e vão dando as opiniões, vão dando feedback. Né? O que tem de bom numa ideia, o que tem de ruim numa ideia. E é ruim criticar a ideia? Claro que não, poxa. Quando eu tenho pontos positivos e negativos da minha ideia, eu vou corrigir. Ela está na ideia ainda, ela não está na solução final. Se eu tenho lá 3 ideias, eu tenho 10 feedbacks mostrando quais são os pontos positivos, eu vou manter aqueles pontos positivos. Aí eu tenho outros tantos pontos negativos, deixa eu corrigi-los então. Eu vou corrigir antes de que isso vá para frente. Né? E aí eu consigo sair com uma possibilidade de acerto muito mais alta. Então, advogado do anjo vê os pontos positivos, advogado do diabo vê os pontos negativos. Bom, mas se mesmo assim eu estou lá desenvolvendo meus produtos e eu ainda tenho umas 3 hipóteses que podem funcionar. Nessa hora você pode ter duas questões básicas. O funcionário, estou falando você como se fosse um funcionário da empresa, né? O funcionário pode ter 2 questões básicas. A primeira, qual dessas que eu vou seguir? Qual dessas ideias ainda eu vou desenvolver? Eu tenho lá 3 opções, já fiz análise, advogado do anjo, advogado do diabo, já tenho algumas possibilidades, mas qual delas eu vou seguir? Uma outra questão básica que o funcionário pode ter é, será que eu vou apresentar essa ideia? Será que eu vou ter coragem de apresentar essa ideia? Eu analisei, eu estudei, eu desenvolvi, mas será que eu vou fazer isso mesmo? Será que eles vão rir da minha cara? Será que meu patrão vai achar ruim comigo? Vai falar que eu estou perdendo tempo e tudo mais? Então, são 2 questões básicas aqui que a gente tem. Bom, tem 2 ferramentas que eu acho legal para isso. Uma é uma matriz de decisão. O que seria essa matriz de decisão? Bom, primeiro eu determino alguns critérios. Quais seriam os critérios que eu vou listar para falar assim, ó, isso aqui é importante ter nessa ideia. Aqui eu coloquei 3 critérios como exemplo. Uma ideia que agiliza a produção, outro que diminui o risco de acidente, outro que é mais sustentável. Pode ter 10 critérios, pode ser 2 critérios, pode ser, sei lá. Cada ideia, cada produto, cada problema tem uma série de critérios que seriam necessários. Né? Aqui, a gente coloca peso. Eu coloquei, ó, agiliza a produção, dependendo do problema, peso 3. Diminui o risco de acidente, peso 2. Mais sustentável, peso 1. Para cada ideia dessas agora, eu vou dando uma pontuação. Eu posso definir na minha forma de pensar. Eu posso colocar critérios de 1 a 5, de 1 a 10. A ideia é minha, eu que estou desenvolvendo, eu faço do jeito que eu quiser. Né? Então, eu posso colocar lá assim, ó, eu vou desenvolver de 1 a 5, por exemplo. Então, aqui eu coloquei. A ideia 1, do critério 1, de agilizar a produção, a ideia 1 eu dei nota 1. A ideia 2 eu dei nota 4. A ideia 3 eu também dei nota 4. Aí eu multiplico o peso que eu dei pela nota dada. Isso me dá um resultado ali. Faço isso para todos os critérios, para todas as ideias, até chegar no resultado. Bom, quando eu faço isso, eu tenho um somatório. Então, qual que vai ser a melhor ideia para eu desenvolver na empresa? Aqui tem a pontuação mais alta, porque ela está seguindo melhor todos os critérios. Nesse meu caso aqui, a ideia 2, que tem uma nota mais alta. Então, se eu tivesse que desenvolver uma solução de um problema qualquer, e eu fiz uma análise completa, analisei, discuti com colegas, apresentei, me deram feedback e tudo mais, eu ainda tenho dúvida de qual seguir, eu faço isso, nesse caso, eu apresentaria a ideia número 2, que melhor atende. E o segundo caso é pensar, poxa, será que eu vou apresentar essa ideia? Será que vale a pena para mim apresentar essa ideia? Vou correr esse risco de rir da minha cara? Vou correr esse risco de alguém zombar de mim? Ou de meu patrão reclamar? Bom, também tem uma outra forma de analisar, que eu coloquei como análise de risco, mas não é, para quem conhece, não é aquela forma clássica de análise de risco. É só eu pensar algumas coisas. Por exemplo, o que pode acontecer de bom se eu apresentar essa ideia?
Escreve isso. O que pode acontecer de bom se eu apresentar essa ideia para o meu patrão? E o que pode acontecer de bom se eu não apresentar essa ideia? Vamos balancear esse negócio, né? O lado bom de eu apresentar e o lado bom de não apresentar. Também vão ver os lados ruins. O que pode acontecer de ruim se eu apresentar essa ideia e o que pode acontecer de ruim se eu não apresentar essa ideia? Bom, você já vai ter alguns parâmetros para analisar. Você já tem uma forma de pensar agora, uma possibilidade de análise que vai te colocar numa situação de falar assim, poxa, vale a pena eu apresentar essa ideia ou não vale a pena apresentar essa ideia. Só para te deixar um pouco mais tranquilo, né, de analisar isso. Bom, na hora de implementação da solução, a gente tem que pensar algumas coisas. Desenvolvi minhas ideias, entendi o problema, desenvolvi a ideia, criei a solução, analisei a solução, cheguei na conclusão, aquela ideia número 2, vou apresentar. Colocamos isso em prática na empresa. Eu tenho que controlar. Eu tenho que saber realmente se esse negócio está dando certo na empresa. Eu tenho que ter alguma forma de poder falar assim, olha, o meu problema era na produção, estava sobrando muita peça aqui de descarte, não sei o quê. Pô, implementei aquela ideia. Daí um mês diminuiu a sobra. Vamos analisar, vamos acompanhar esse negócio. Porque a gente tem que ter uma noção e uma consciência de que nem todas as ideias que nós vamos apresentar vão dar certo. É uma tentativa. A gente faz um monte de análise para diminuir as possibilidades de erro, mas pode acontecer erro, pode chegar no final das contas e não dá certo. Mas a gente tem que analisar. E o mais importante disso, poxa, se deu errado, isso é um aprendizado. Comentei isso aqui antes. Se por acaso a gente chegou numa solução e falou assim, olha, não funcionou muito bem, vamos tentar uma nova hipótese, essa hipótese não vai funcionar nem para isso, nem para aquele outro problema, nem para aquele outro problema. Agora a gente tem um repertório um pouco maior, temos um aprendizado um pouco maior, aumentamos o nosso repertório. Bom, reforço na ideia, processo criativo para funcionários. Sim, senhor, gente, estou mostrando para vocês aqui que não tem ferramentas complexas para isso. É só estimular o funcionário. Então, o que a empresa precisa para que isso aconteça? Para que tenha uma equipe, um time que realmente esteja ali capacitado para buscar soluções de vários problemas que acontecem no dia a dia da empresa. Precisa implementar. Então, a empresa tem que arriscar isso, tem que ousar, tem que implementar mesmo. Bom, para fechar isso, a minha fala, eu tô colocando aqui 3 ofertas em nome da UENG, ainda não estão fechadas, estão estruturando e elas vão ser estruturadas nos finalmente, de acordo com a demanda. Então, a empresa que precisar de alguma coisa dessa, nos procure e a gente vai discutir para atender aquela sua demanda em específico, para não ser um negócio muito genérico. São 3. Primeira coisa é uma facilitação de processo criativo. Se algum empresário quiser desenvolver isso com os seus funcionários, quiser que a gente estimule os funcionários nesse processo criativo, que apresente mais a fundo algumas ferramentas, pode nos procurar, a gente monta um projeto específico de extensão da universidade para poder atender a empresa, para poder colocar seus funcionários em capacidade para poder fazer isso. Outra coisa é desenvolver o seu próprio setor de projeto, seu próprio setor de desenvolvimento de produto. Acredito eu firmemente que toda empresa deveria ter o seu setor de projeto. Né? Muitas empresas não têm, acham que é caro, acham que não sei o quê, ou não conhece o procedimento, tudo mais. Poxa, quer desenvolver esse negócio? Vamos fazer uma situação assim. Contratem um estagiário, a gente coloca um aluno nosso dentro da empresa, nós orientando esse aluno, vamos entender qual que é o processo da sua empresa, como a sua empresa funciona no seu desenvolvimento de produto e vamos desenvolver um método seu específico para isso. Sem métodos mirabolantes, coisas que adaptam à sua realidade. O nosso estagiário vai estar lá analisando, conhecendo a sua situação, discutindo com a gente e a gente desenvolve esse procedimento junto com vocês. Esperamos, no final das contas, vocês tenham lá seu setor de desenvolvimento rodando tranquilo. E, por fim, não adianta uma empresa ter um setor de desenvolvimento de produtos se lá dentro ninguém entende da leitura de projeto. Aí entraria para vocês um curso específico sobre leitura e interpretação de desenho técnico.
Na UENG, nós estamos formando alguns designers que trabalham com a indústria moveleira. Eles têm o conhecimento técnico de desenvolvimento de produto. Eles vão apresentar os produtos da forma técnica correta à ABNT. Quando isso chega na produção, as pessoas conhecem daquilo? Será que vai ter um problema em relação ao desenvolvimento? Vai conseguir ler o que significa aqueles números, aqueles desenhos e tudo mais? Se não conseguir, procura a gente, procura o ENG, e a gente vai desenvolver um curso específico para a sua empresa, tá? Para que os funcionários sejam capazes de ler e interpretar. Não é curso de desenho técnico, não precisa ninguém preocupar e falar assim, nossa, eu vou ter que fazer vários desenhos, aqueles desenhos esquisitos. Não, tem que ler e interpretar, beleza? Bom, é isso, eu agradeço enormemente a atenção, a presença. Coloquei aqui meu e-mail, se alguma empresa estiver interessada em continuar discutindo esse assunto, eu estou à disposição, tá? Só entrar em contato comigo lá na UENG, beleza? Obrigado. Caroline. Parabéns, querido, muito obrigada. Vou aproveitar a oportunidade, pessoal, só um minutinho. Vou ler aqui rapidamente o currículo do Sandro, doutorando e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em Gestão de Design para Micro e Pequenas Empresas e Design de Móveis pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UFJF, professor efetivo da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, Unidade UBA, no curso de Design, onde ministra, entre outros, a disciplina de Processos Criativos, criador, coordenador e professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Design de Interiores do Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, Unifagoc, ex-coordenador do Núcleo de Design de Móveis, em parceria com o SESI Sebrae, e ex-professor do curso técnico de Design Moveleiro do Senai de Ubá entre 2005 e 2009. Um grande currículo. Muito obrigada, Sandro. Obrigada por todo esse ensinamento. Realmente, o processo criativo ele é algo que realmente é fundamental em qualquer indústria, em qualquer design de processos ou produtos. É por isso que é um dos eixos temáticos do projeto Inovação.